Oi, amigo, oi, amiga da Universidade Regional do Cariri, nossa querida URCA. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade à sequência de videoaulas relativa ao nosso compromisso, nossa obrigação com a disciplina de Direito Administrativo 2. Rapidamente recapitulando o que já havíamos visto nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, portanto, nós estamos estudando aqui os agentes públicos, especificamente a figura dos servidores públicos, que conforme a classificação que nós apresentamos, e desde logo eu novamente chamo a atenção para o fato de que existem várias classificações possíveis, estudiosos diferentes apresentam distintas classificações. Para aquela classificação que nós apresentamos, e o fizemos por questões meramente didáticas, ela é compatível, ela nos coloca os servidores públicos como uma subespécie do gênero dos agentes públicos que vai contar com uma subdivisão. Especificamente nos interessa aqui estudarmos, é o nosso principal objeto de estudo nessa unidade, os ocupantes dos cargos efetivos, embora necessariamente nós tenhamos que também ver o regime jurídico relativo aos outros agentes públicos. Para melhores informações sobre o que são os agentes públicos, esse grande gênero, a sua distinção, divisão em várias espécies, portanto, a classificação dos agentes públicos e outras informações mais, nós remetemos o querido amigo, a querida amiga, para os vídeos respectivos. Para agora, neste e nos próximos vídeos relacionados aos servidores públicos, aos agentes públicos, de geral, os servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo em especial, não exclusivamente, nós vamos nos dedicar a estudarmos as regras constitucionais referentes a eles. Por que estudar as regras constitucionais é tão importante? Por muitas razões, óbvio, a supremacia da Constituição Federal face o sistema jurídico nacional, as ideias próprias inerentes ao neoconstitucionalismo, são, portanto, muitas razões que nos induzem a fazermos esse pequeno aprofundamento sobre as normas constitucionais relativas aos servidores. Contudo, notadamente, por conta da autonomia política que os entes possuem. Só recapitulando, um assunto que nós já tratamos no vídeo anterior, os entes da federação, como compõem um pacto político-jurídico chamado federalismo, cada qual tem suas atribuições, suas competências. A respeito da competência para legislar sobre o regime jurídico dos ocupantes dos cargos efetivos, dos servidores públicos, grosso modo, existe a competência de cada um dos entes, de sorte que a lei que vai estabelecer os direitos e deveres dos agentes públicos, dos ocupantes dos cargos efetivos em cada uma das esferas da federação, dos entes que compõem a federação, é uma lei local. O Estatuto do Servidor do Município é uma lei municipal, do Estado uma lei estadual, da União uma lei federal. Não graça nesse assunto a ideia de que a lei federal é lei geral. Não, a lei federal, no caso a lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, ela não se aplica aos entes Estado e municípios. Por isso, a importância ainda maior de nós nos debruçarmos um pouco sobre as regras constitucionais referentes a essa matéria, porque são nessas regras constitucionais onde nós vamos encontrar as normas comuns, o que há de comum entre todos os servidores públicos de todos os entes da federação. Porque aquilo que consta na Constituição Federal, por óbvias razões, não pode ser tratado de maneira diferente nos outros entes da federação. A lei local pode complementar algum direito estabelecido na Constituição Federal, nunca, obviamente, diminuí-lo. A lei federal poderá tratar a lei local, melhor dizendo, poderá tratar de maneira distinta
de específicos institutos relacionados ao Estatuto dos Servidores, não, contudo, em nenhuma hipótese, contrariar aquilo, o conteúdo mínimo que já consta da Constituição Federal. Então, por mais isso também, a importância desse específico estudo, né, que vamos tratar a partir de agora. Pois bem, quais são essas regras constitucionais? Onde nós vamos encontrá-las topograficamente? Principalmente a partir do que disciplina o artigo 37 da Constituição Federal. E, de fato, o artigo 37 da Constituição, já no inciso 1º dessa regra, já vai estabelecer regras específicas sobre os servidores públicos. Aqui, nós vamos ter o princípio, no inciso 1 do artigo 37, que está transcrito aqui, nós vamos ter o estabelecimento literal, dentro do texto da Constituição, do chamado princípio da acessibilidade, a quem os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis. A acessibilidade é uma decorrência lógica do princípio da isonomia. Na verdade, mesmo que a Constituição Federal, nessa regra que eu estou citando, do inciso 1 do artigo 37, não estabelecesse nada, não dissesse nada a respeito, ainda assim nós poderíamos deduzir o princípio da acessibilidade como um princípio sistemático, lógico, inserido dentro do texto da Constituição Federal. Ainda assim, me parece um zelo, um cuidado razoável e necessário, o Constituinte de 88, ele disciplinou o que está escrito aqui, entre parênteses: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Na verdade, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis isonomicamente a todos, brasileiros e estrangeiros, admitindo a Constituição um regramento específico, que a lei estabeleça razoavelmente, isonomicamente, critérios distintivos. Dizer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos não é dizer que todos têm direito a um cargo, um emprego ou uma função pública. O número de cargos, a quantidade deles, os tipos deles e os requisitos específicos para o acesso a cada um deles é matéria de interesse público. Logo, só serão disponibilizados os cargos estabelecidos de acordo com a necessidade do interesse público. Só vão ter acesso aos cargos aqueles que cumprirem os requisitos legalmente estabelecidos, todos postos dentro da perspectiva da razoabilidade. Aqui cabe bem a propósito, o diálogo, né, desta regra contida na Constituição Federal com o princípio da razoabilidade, para indagar a seguinte questão, já respondida parcialmente: é possível que a lei estabeleça limites de acesso a cargos, empregos e funções públicas? É possível que a lei estabeleça limites como gênero, como idade, como às vezes até altura? E a razoabilidade é quem irá estabelecer o limite dessas possibilidades. Grosso modo, para exercer cargos em que se exijam específicas atribuições, razoavelmente é possível que a legislação imponha esses limites. Por exemplo, não seria razoável que o cargo de médico em um hospital público ele fosse exercido porque não tivesse a correlata formação, óbvio. Por isso que esse cargo de médico é acessível exclusivamente aos médicos. Então, é nessa perspectiva que nós temos que interpretar a afirmação da Constituição da acessibilidade geral. Os cargos são acessíveis aos brasileiros, mas cargos determinados que exijam requisitos específicos para o seu acesso, eles podem, com relação a eles, ser estabelecidas limitações.
o cargo de médico, os cargos técnicos de uma maneira geral, os cargos exercidos por aquelas profissões regulamentadas, necessariamente vão exigir a correlata comprovação da qualificação profissional respectiva. Há na jurisprudência também alguns casos que são paradigmáticos, interessantes. Por exemplo, há julgados dizendo que é razoável a lei que estabelece que para acesso a cargos militares seja estabelecido um limite de idade. Então, para o exercício de cargos de natureza militar, há um limite máximo de idade, um teto de idade. Para o acesso aos cargos públicos, em geral, se exige uma idade mínima, a maioridade, 18 anos, ressalvada a perspectiva de que o menor de 18 anos que tenha ganhado a independência, ele poderá passar, ocupar os cargos respectivos. É polêmico essa matéria, mas há precedentes na jurisprudência nesse sentido. Também há precedentes na jurisprudência, entendendo que para ter acesso ao cargo de agente penitenciário num presídio feminino, é possível que a lei estabeleça o limite do gênero. Só mulheres podem ter acesso a estes cargos específicos. Para ter acesso a determinados cargos, portanto, é possível que a legislação, a lei no sentido estrito, estabeleça, portanto, estas limitações. Qual o limite para essas limitações? O limite objetivo é a existência de lei concreta que assim o estabeleça. Um limite subjetivo nós vamos encontrar exatamente no princípio da razoabilidade. É, portanto, necessário se ponderar se, diante do caso concreto, da realidade fática que for apresentada, a razoabilidade na imposição daquela dita regra. Logo, ao Poder Judiciário compete o controle, em última instância, de constitucionalidade destas leis. Não, resumindo a questão, primeiro, é possível por lei que se estabeleçam limites de acesso aos cargos em empregos públicos. Segundo, estas leis elas podem passar pelo controle do Poder Judiciário, que essencialmente vai fazer um controle da razoabilidade, que em última instância é um controle de constitucionalidade. Para melhores informações, para maior aprofundamento sobre essa temática, essa questão, é interessante que o amigo ou amiga reveja alguns vídeos que já foram colocados no semestre passado, e que serão renovados. Nós vamos produzir novos vídeos a respeito do controle judicial do ato administrativo. Porque, relembrando uma noção que é lá do primeiro semestre, do Direito Administrativo 1, melhor dizendo, há um limite ao controle do Poder Judiciário, que é o limite do mérito do ato administrativo. A discricionariedade a respeito de estabelecer quais são os limites possíveis ao acesso a um cargo público diz respeito a essa matéria. Aqui, propriamente, a discricionariedade do legislador. Mesmo assim, a jurisprudência e importante doutrina vão compreender pela possibilidade desse controle, sempre que se ultrapassar no conteúdo legislativo o limite da razoabilidade, que é o mesmo que fazer um controle de constitucionalidade. Aqui, lembrando a noção do Lênio Streck, do Luiz Roberto Barroso e outros constitucionalistas, é sempre bom
recordar que quando o Poder Judiciário ele faz o controle de constitucionalidade de uma lei, ele, em última instância, está fazendo o controle da validade dessa regra. Porque a lei, ou grosso modo, lato sensu, a regra inconstitucional, ela sempre será uma lei nula, cuja validade será questionada. Mas isso é matéria para outra disciplina lá no âmbito do estudo do direito constitucional. Portanto, resumindo aqui o que está posto nesse quadro, né, a informação relevante é: qualquer pessoa tem acesso aos cargos, empregos e funções públicas. Isso numa decorrência do princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, portanto, também todos têm acesso aos cargos, empregos e funções, tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. Especificamente com relação aos estrangeiros, é preciso que haja lei regrando essa matéria. Por exemplo, temos o Estatuto do Estrangeiro e outras leis extravagantes que também podem disciplinar essa questão. Também com relação ao estrangeiro, nós temos as regras constantes da própria Constituição Federal, que inclusive limitam o acesso a determinados cargos públicos para quem não for brasileiro nato. Por exemplo, o rol, na verdade não é por exemplo, é o rol que consta lá do artigo 12 da nossa Constituição. Cargo de presidente, vice-presidente da República, presidente do Congresso, presidente da Câmara, ministro do Supremo Tribunal Federal, são cargos, ministro das Forças Armadas, da Defesa, são cargos privativos dos brasileiros natos. Nem os naturalizados, portanto, poderão ter acesso a esses cargos. Mas fora essas limitações que constam da própria Constituição Federal e de outras leis extravagantes, eventualmente que imponham limitações de acesso, né, os demais cargos são acessíveis sim aos estrangeiros, desde que cumpridas as formalidades legalmente estabelecidas. Logo no inciso 2 do artigo 37, nós vemos aqui o estabelecimento de outra regra da maior importância, tão importante que muitos estudiosos vão chamá-la de princípio, o princípio do concurso público, uma inovação importante trazida pelo Constituinte de 1988. Agora, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, só poderão ter acesso aos cargos, empregos e cargos e empregos públicos, funções não, aqueles que previamente tenham sido aprovados em concurso público. E a Constituição estabelece mais: concurso público de provas e títulos. O princípio do concurso é, portanto, um princípio republicano que estabelece o primado da meritocracia, de sorte que terão acesso aos cargos e empregos públicos aquelas pessoas, dentre os interessados, que melhor mérito apresentarem. Como é que se faz para aferir, para constatar o mérito desses candidatos? E aí a regra do concurso. O concurso público, portanto, é o meio, é o instrumento por intermédio do qual a administração pública vai verificar, vai aferir quais são os melhores qualificados para o acesso aos respectivos cargos públicos. O concurso público, que é um processo administrativo, uma espécie do gênero processo administrativo. Dentro da atividade procedimental da administração pública, né, se estabelece um processo especial, que é um processo de seleção. Portanto, dentro desse processo administrativo, um gênero, o processo seletivo, onde o concurso será uma espécie. Logo, eu posso também afirmar: concurso público
é uma espécie de processo seletivo. Todo concurso público, portanto, é um processo seletivo. Entretanto, nem todo processo seletivo será um concurso público, porque o concurso público exige uma forma, o concurso público tem um conteúdo mínimo admitido pela Constituição. E a Constituição diz, o concurso público tem que ser de provas ou de provas e títulos. Portanto, por isso é que o concurso público não é um simples processo seletivo, mas é um processo seletivo que tem uma forma pré-estabelecida. Porque um processo seletivo para escolha de agentes públicos em geral, ele pode ser bem simplificado. É comum, por exemplo, nós ouvirmos na mídia e em outras comunicações o chamado processo seletivo simplificado, que não obrigatoriamente exige a realização de provas. Um processo seletivo simplificado pode se constituir de uma simples entrevista. Um processo seletivo simplificado pode se constituir de uma análise de currículo, por critérios objetivos ou, em geral, sim. Por regra, sim. Por processo, uma análise de currículo, onde se estabeleça pontos por determinadas atividades relacionadas ao objeto do futuro cargo ou função que será exercida. O concurso público, por outro lado, tem um conteúdo mínimo exigido, que é ser de provas ou de provas e títulos. Logo, dessa afirmação constante no texto da nossa Constituição, eu já posso deduzir que não existe concurso público sem provas. Não é possível isso. Pode existir concurso público de provas e títulos, mas não pode existir concurso público só de títulos. Portanto, não se admite, dentro do sistema constitucional brasileiro, um concurso público só de títulos. Processo seletivo só de títulos, que é aquela análise de currículo, sim. Concurso público não é possível. Também é pacífico o entendimento, no sentido de que outras fases suplementares podem ser incorporadas no concurso público. Contudo, de novo, essas outras fases podem ser e devem ser submetidas ao controle do Poder Judiciário na mesma toada que nós já investigamos agora há pouco, na perspectiva do exame da razoabilidade. Não é possível, sim, por lei, que se estabeleçam fases suplementares ao concurso, que não só a prova e o título. Contudo, é imprescindível que se justifique, seja justificável, quero dizer, seja razoável a imposição dessas respectivas limitações. É exatamente nesse sentido que nós nos deparamos aqui com essas questões, que são decorrências de estudos doutrinários, de precedentes da jurisprudência, da aplicação, da aferição, das possibilidades decorrentes do concurso público, dos debates jurídicos, melhor dizendo, decorrentes do concurso público, da regra ou do princípio do concurso público. Uma primeira questão que é bem debatida é a possibilidade de existência de testes psicotécnicos. É possível que a administração pública estabeleça uma fase específica do processo de concurso chamada exame psicotécnico, onde vai se aferir a capacidade mental, rigidez mental do candidato. E a jurisprudência, isso é polêmico, obviamente, mas a jurisprudência vem se firmando no sentido da positividade possível. Agora, é necessário o cumprimento de determinados critérios. Primeiro critério, é preciso que
a exigência de exame psicotécnico conste de lei, não de um ato administrativo regulamentar que nós chamamos de edital. Que em última instância regulamenta todo o processo do concurso, em suas minúcias, é o edital. O que é o edital do concurso? É um ato administrativo regulamentar, dentro daquele poder de regulamento. E também, nas aulas que nós vimos do Direito Administrativo 1, tem um vídeo aí que nós lançamos há pouco tempo falando sobre isso, na disciplina de Direito Administrativo 1. Há um limite ao poder de regulamento. Não se permite regulamentos autônomos dentro do sistema de direito brasileiro. Então, por isso a jurisprudência entende que é preciso que o teste psicotécnico, a previsão dele, conste em lei. Outra questão, outra observação doutrinária. Esses testes psicotécnicos têm que ser aferidos, verificados por critérios objetivos. Não se admite a subjetividade, o subjetivismo de quem está analisando. É preciso, portanto, que ele estabeleça o método que ele se utilizou para chegar a dada ou qual conclusão, né? E objetivamente informe que elementos, que dados o perito, o esperto encontrou para entender, por exemplo, pela incapacidade técnica do candidato. Também a jurisprudência informa e afirma que é necessário que exista a possibilidade de recurso. Isso é uma dinâmica, é uma perspectiva própria do processo administrativo. No âmbito do processo administrativo, não se admitem decisões irrecorríveis. Isso é uma decorrência lógica, inclusive, da hierarquia, do poder hierárquico ou do princípio hierárquico, que estabelece a possibilidade de revisão dos atos dos agentes públicos em geral por parte de seus superiores hierárquicos. O recurso hierárquico conhecido. Então, também não se admite, como decorrência de todas essas perspectivas, que o teste psicotécnico ele não comporte recurso. Exatamente por isso e para isso é que se exige que ele seja feito a partir de critérios objetivos. Outra questão bem polêmica diz respeito ao controle de legalidade do concurso público. Aqui nós estamos dialogando com uma informação muito importante que nós trouxemos lá no Direito Administrativo 1 de novo. Vejam como os assuntos de Direito Administrativo 1 e 2 necessariamente têm que dialogar. Vejam como é importante que vocês aqui do Direito Administrativo 2 estejam sempre renovando os estudos daquelas matérias relacionadas ao Direito Administrativo 1. Isso é um detalhe muito importante para a consolidação do conhecimento. Não à toa que já convidei e aqui volto a convidar todos para reassistirem às aulas de Direito Administrativo. Inclusive, tem franco acesso às turmas de Direito Administrativo 1, vocês que estão fazendo o Direito Administrativo 2. O controle dos atos administrativos, como nós dissemos, uma matéria que já foi vista lá no Direito Administrativo 1, ela se cinge a um limite do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito do ato administrativo. E no concurso público, no processo de concurso público, muitas vezes alguns atos desse concurso dizem respeito ao mérito do ato administrativo. É muito comum nós vermos autoridades judiciárias se imiscuindo, entrando em detalhes nas provas do concurso, dizendo, por exemplo, olha, que diante de tal questão, a resposta correta não é aquela que está no gabarito, mudando o gabarito das questões, mandando as autoridades administrativas revisarem notas dos participantes no concurso. É preciso estudar isso à luz do limite do exame do mérito do ato administrativo. Qual é o limite estabelecido para o controle do Poder Judiciário dos atos administrativos, se não o controle da legalidade?
Isso quer dizer que, diante de um ato administrativo qualquer, a autoridade judiciária só pode, verificando que o ato está perfeitamente de acordo com a legalidade, declará-lo válido, mandar seguir, e, verificando a sua invalidade, algum defeito insanável, mandar anular o ato. Portanto, ou a autoridade mantém o ato rígido, ou a autoridade anula o ato por possuir algum defeito. Diante do exame de uma prova de um concurso público, de uma questão específica, portanto, a atuação correta do magistrado deve ser no sentido de verificar a questão. Se a resposta do gabarito está correta, mantenha íntegra. Se a resposta do gabarito, entretanto, está incorreta, o seu dever é anular a questão. Não se pode permitir que a autoridade judiciária pratique o ato no lugar da autoridade administrativa. Isso é ingerência indevida de um poder sobre o outro poder. O que está nos limites da atuação legal, correta, de acordo com a Constituição do órgão do Poder Judiciário, é a possibilidade de anular o respectivo ato. O que é a prova de um concurso, se não um ato dentro de um conjunto de atos, de um processo? Portanto, a prova do concurso em si mesma, ela pode ser classificada como um ato administrativo, que por isso deve sofrer toda esta limitação. Mas, respondendo objetivamente, a pergunta que pode ser formulada: é possível anular atos do concurso em qualquer fase? Todas as fases do concurso são passíveis do controle do Poder Judiciário. Repito, do controle de mérito, mas são passíveis. Então, portanto, não há nenhum questionamento a esse respeito. É possível. Seja o edital em si mesmo, sejam as fases posteriores. E, obviamente, a própria prova ou as fases desse respectivo concurso. Portanto, há a possibilidade franca, legal, de controle do Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário, dos atos do concurso público, sejam eles quais forem, respeitado o limite do mérito. Outra questão é o prazo de validade do concurso público. Veja, o ordenamento, a Constituição Federal, ela estabelece que o concurso público ela terá validade de até 2 anos. Então, há um prazo limite de validade dos concursos públicos de até 2 anos. A doutrina chama a atenção, isso inclusive repetidamente já foi objeto de questões de concursos, chama a atenção para o limite temporal, não é o prazo fincado, cravado. O concurso público não tem validade de 2 anos. O concurso público tem validade de até 2 anos. Quem vai estabelecer propriamente o tempo de validade de um concurso público é a autoridade administrativa. Contudo, a Constituição limita essa validade a até 2 anos. Portanto, é possível que a validade de um concurso seja de 1 ano. É possível que a validade de um concurso público seja de 6 meses. Não pode jamais, sob nenhum pretexto, entretanto, ser de mais de 2 anos. Também a Constituição admite a prorrogação dessa validade pelo mesmo prazo. Portanto, a prorrogação do concurso público não será de 2 anos, será pelo mesmo prazo estabelecido para a sua validade. Assim, se um concurso público foi homologado com um prazo de validade de 1 ano, a prorrogação possível é de somente 1 ano e não até 2 anos. Então, é um detalhe interessante nesse concurso público, do prazo de validade do concurso público. É dentro desse prazo de validade que devem ser convocados os candidatos. Passado o prazo de validade do concurso público, não se permite mais a convocação dos candidatos ali aprovados.
Isso nos leva a ponderar, né, a seguinte questão: a prioridade na nomeação. A respeito desse temário aqui, o que tem que ser aferido é a seguinte questão, e a Constituição, a partir da emenda 19, responde isso. Mas a pergunta é possível a realização de um novo concurso público enquanto estiver em vigência o anterior para os mesmos cargos? A Constituição responde que sim, é possível. Contudo, aqueles aprovados no primeiro concurso, no concurso mais antigo, têm prioridade de nomeação sobre os novos. De sorte que os aprovados no segundo concurso só poderão ser nomeados desde quando esgotada a lista de classificados do primeiro concurso público. Outra questão é a preterição de candidatos. O concurso público é um processo administrativo que tem, por último, né, um dos seus últimos atos, não exatamente o último, mais ou menos o penúltimo, a estabelecimento de uma ordem de classificação. A classificação final do concurso público. Os concursos públicos que têm várias fases, eles vão ter várias ordens de classificação. Na primeira fase do concurso, a ordem de classificação é essa, na segunda é aquela, e assim sucessivamente. Mas, ao final desse processo, a administração pública deve divulgar uma ordem de classificação final. É esta ordem de classificação que vale para fins de nomeação. Esta ordem de classificação estabelece uma presunção de que o candidato mais apto a assumir as funções do cargo é o que terá o primeiro lugar. O segundo é o segundo mais apto e assim sucessivamente. Então, é obrigatório que a administração pública ela siga rigorosamente a ordem de classificação desse respectivo concurso público. A questão aqui e se houver preterição do candidato, se for chamado o terceiro lugar antes do segundo, isso significa preterição. Então, claramente, quando houver essa preterição, existe um direito subjetivo claro à nomeação. Mesmo na doutrina e na jurisprudência mais antigos, ficava bem assente, inquestionável, a ideia de que a quebra na ordem de convocação dos classificados gera um direito adquirido à nomeação. É mais ou menos no início já desse século, nos anos 2000 em diante, que vai se firmando um novo entendimento, que é o entendimento de hoje, que está em vigência hoje, de que, uma vez aprovado dentro do número de vagas, nasce o direito subjetivo à nomeação. A posição mais antiga dizia assim, olha, supondo um exemplo, foram aprovados para um determinado concurso público 4 pessoas, sendo que a administração pública ofereceu 3 vagas. O terceiro, o quarto aqui, fica como se fosse na reserva. A administração pública ofereceu 3 vagas, mas no resultado final do concurso, ele indicou 4 aprovados. Então, a primeira questão que nós podemos discutir a partir desta afirmação aqui, desses dados aqui hipotéticos colocados. O primeiro que tem que ser convocado necessariamente é o número 1. Se a administração pública convoca o número 2 antes do número 1, nasce para o número 1 direito subjetivo à convocação, porque ele foi preterido. Isso é a doutrina clássica, antiga, L. Lopes Meirelles e os doutrinadores mais antigos já diziam isso. A jurisprudência, desde remota data, reconhece isso. Agora, segundo essa jurisprudência antiga, não está mais em vigor, ressalto, mas segundo essa jurisprudência e entendimento doutrinário antigo, a aprovação em concurso público não gerava direito adquirido nenhum. Era, nas palavras do L. Lopes Meirelles, uma simples expectativa de direito. Quer dizer o seguinte, que se a administração pública não convocar nenhum dos 3 pelo prazo de validade, não há nenhum direito subjetivo a ser invocado. As partes perderam o direito da convocação, simplesmente.
salvo no caso de preterição. A nova jurisprudência que se firmou diz exatamente o contrário. Já se afirma hoje, e também hoje isso é pacífico, que uma vez aprovado dentro do número de vagas, é direito subjetivo do candidato à sua nomeação. Quer dizer que, uma vez que a administração pública estabelece número de vagas, ela obrigatoriamente tem que convocar os aprovados. Porque, dizem os estudiosos da matéria, a administração pública ela tem que agir dentro de um panorama do planejamento. É preciso planejar a atuação da administração pública. Logo, se a administração pública abre um concurso público e a firma possui 3 vagas ociosas, supõe-se que ela está trabalhando dentro desse planejamento. Logo, isso induz a ocorrência, a existência de um direito subjetivo à nomeação, conforme estamos dizendo. Isso é jurisprudência hoje pacificada notadamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, cai muito em concurso. O direito subjetivo à nomeação dentro do número de vagas? Hoje a resposta é sim. Não há direito subjetivo fora do número de vagas. Logo, no exemplo que eu estou colocando aqui para a nossa discussão, o número 4 não tem direito subjetivo à nomeação. Só até o número 3. Mas supondo, e se o número 2 desiste, foi convocado e desiste, aí o número 4, na verdade, ele vira o número 3. O número 2, na verdade, vira o número 3, na verdade, vira o número 2. Aí, nessa perspectiva, aí sim, esse número 4, como ele já está na terceira vaga possível, na terceira colocação, face à desistência do número 2, aí sim ele teria direito subjetivo. Outra questão que a jurisprudência e a doutrina vão ter que enfrentar, é matéria nova, é essa perspectiva à luz da realidade, da pandemia da Covid-19. Em que é que isso afeta o concurso público? Ora, a administração pública, vários entes da administração pública fizeram concursos públicos antes da pandemia e, obviamente, estabeleceram relações de classificados dentro do número de vagas. Segundo a jurisprudência clássica, esses classificados dentro do número de vagas possuem, sim, direito subjetivo à nomeação. Mas o que fazer diante da realidade em que as finanças públicas estão comprometidas? Como conciliar esse direito subjetivo à nomeação às regras atinentes à responsabilidade fiscal? Por exemplo, antes de convocar qualquer candidato em um concurso público, é preciso que a administração pública demonstre contabilmente que possui recursos, dotação orçamentária e recursos propriamente, fluxo de caixa suficientes para pagar as obrigações decorrentes dessa contratação, dessa convocação. A realidade da pandemia Covid-19 coloca os entes da administração pública diante de uma comprometedora queda da arrecadação. Todos os entes da federação estão sofrendo com quedas de arrecadação. Então, daí onde vem o questionamento. E se, contabilmente, o poder público demonstra que, apesar de ter feito o concurso, a nova realidade financeira do ente não permite mais essa convocação? Subsiste o direito subjetivo à convocação? É uma matéria que tem que ser, como eu disse, debatida pela doutrina e pela jurisprudência. Contudo, na minha perspectiva, fazendo uma análise à luz da Constituição Federal, das regras de responsabilidade fiscal, que tem cunho constitucional, as principais regras estão contidas, portanto, dentro da própria Constituição Federal, me parece que nesta e em outras hipóteses similares, perde o objeto, o entendimento do direito subjetivo à nomeação. A ver como os nossos tribunais, notadamente o Supremo Tribunal Federal, vier a se pronunciar sobre isso. Também, regra expressa da Constituição, já estou no próximo item, estabelecer que será instituído um
um percentual de vagas para os candidatos com deficiência. Isso é uma regra original, contida no primeiro texto da nossa Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Isso aí é pacífico. Pelo menos 5% das vagas têm que ser destinadas a candidatos com deficiência. A doutrina trabalha a seguinte perspectiva: e se o número de vagas oferecidos, aplicando-se o percentual legal da Constituição, não der o número de uma vaga? Então, nesse caso, não haverá vagas para deficientes. E também, o temário mais moderno a respeito disso, há o estabelecimento de cotas em concursos públicos, notadamente para os negros. Então, já existe uma série de leis locais, isso não está na Constituição, mas é possível sim, por lei local, estabelecer outros tipos de cotas. O que não pode é a lei local ferir o conteúdo da Constituição. Ampliar o direito social, não há nenhuma vedação. Portanto, sim, é possível que leis locais estabeleçam outros tipos e outros percentuais de cotas. A exemplo, da cota para os negros, que é o mais comum, mas eles já falam de outras cotas, de outras espécies de cotas, certo? Enfim, é uma matéria também que eu sei que é polêmica, mas que já está pacificado no âmbito da jurisprudência e dos trabalhos doutrinários. A polêmica é mais cultural do que jurídica, porque já está pacificado esse entendimento no âmbito dos nossos estudiosos, no âmbito do julgado dos nossos tribunais. Por fim, uma outra questão que é de extrema relevância: cargo comissionado e função de confiança, especialmente os cargos em comissão, eles se submetem à regra do concurso? No vídeo passado, eu fiz já uma distinção entre o que é cargo comissionado e cargo efetivo. Os servidores públicos vão se distinguir entre ocupantes de cargo efetivo e comissionado. Tem os vitalícios também, mas os vitalícios é outra história. Os cargos em comissão também se submetem à regra do concurso? Óbvio que não. Como o provimento deles é estabelecido por nomeação ad nutum, livre nomeação e exoneração, é o que está escrito expressamente no inciso 2 do artigo 37, ressalvada a nomeação para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, obviamente os seus ocupantes não se submetem, não precisam se submeter à regra do concurso. Os empregados públicos não. Apesar de os empregados públicos eles serem não ocuparem cargos, lugares previamente criados por lei, eles se submetem sim à regra do concurso. Só os cargos em comissão não se submetem à regra do concurso. Não botei aqui no quadro, mas também é uma pergunta possível, importante. E os temporários? Os temporários se submeteriam também à regra do concurso? Não. O que não quer dizer que os temporários sejam funções de livre nomeação e exoneração. Absolutamente não. O princípio da isonomia, o princípio republicano, a meritocracia exigem, isso é matéria pacífica no âmbito das discussões travadas pelo Supremo Tribunal Federal, exigem, sem a menor sombra de dúvidas, que se estabeleça um processo seletivo. Agora, o processo seletivo para a contratação dos temporários não é o mesmo do efetivo, porque no caso do efetivo se exige concurso público, no caso do temporário, um simples processo seletivo, que não é o concurso público. Logo, apesar de se exigir um processo seletivo, para a finalidade de contratação dos temporários, tranquilamente se admite um processo seletivo simplificado, quer dizer, sem prova, análise de currículo, entrevista ou algo nesse sentido. Mas não se admite, entretanto, a nomeação sem processo seletivo. Nesse sentido, a jurisprudência, trabalhos doutrinários
de toda a ordem, e inclusive há uma série de leis e ou decretos, no âmbito federal há um decreto estabelecendo isso, mas no âmbito dos outros entes nada impede. Existem casos onde a própria lei estabelece essa limitação, essa regra, essa determinação. Portanto, para a contratação dos comissionados não se exige concurso, nenhum tipo de processo seletivo. Já para a contratação dos temporários, exige sim pelo menos um processo seletivo simplificado, que portanto não é igual ao concurso público. Essa é a questão. Agora, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, uma pergunta que deixaram lá no Google Classroom, sobre a estabilidade, Como ocorre a perda dela no que concerne aos servidores públicos? Isso só irá ocorrer quando for passível de exoneração posterior? Bom, primeiro, é preciso distinguir exoneração de demissão. A exoneração, eu já disse em outro vídeo anterior, é o simples desligamento do servidor público, do agente público. A demissão tem um caráter punitivo. A demissão, óbvio, o servidor também é desligado. Mas no caso da demissão, há uma punição. No caso da exoneração, não há nenhum caráter punitivo. Então, uma óbvia hipótese onde o servidor perde a estabilidade é quando ele é demitido. A demissão, ela atinge o servidor estável ou não importa. Entretanto, a Constituição Federal, através da emenda constitucional número 19, estabeleceu outras hipóteses em que o servidor estável também vai poder perder o seu cargo, fora desta hipótese da demissão. Na redação original da Constituição de 1988, só a demissão poderia conduzir à perda da estabilidade, à quebra da estabilidade. Depois da emenda 19, entretanto, há uma série de outras possibilidades. Que possibilidades são essas? Quando há excesso de gasto com a folha, quando o servidor público ele é reprovado na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um processo sequenciais que são tomados a efeito durante o estágio probatório. O estágio probatório é o período de teste do servidor público. Ele só ganha a estabilidade depois de aprovado no estágio probatório. E depois de passar do estágio probatório. E para ser aprovado no estágio probatório, é preciso ser aprovado nas avaliações de desempenho. Normalmente a cada 6 meses devem ser submetidas a uma avaliação de desempenho. Reprovado em uma delas, o servidor perde o cargo. Ele vai ser exonerado, não tem caráter punitivo. Entretanto, mesmo depois, a novidade da emenda 19, mesmo depois de ganhada a estabilidade, o servidor público continuará sendo avaliado, submetido a avaliações de desempenhos. E sendo reprovado em uma delas, também vai ser exonerado. Portanto, a emenda constitucional número 19 quebra formalmente a estabilidade. A estabilidade continua existindo enquanto um direito declarado, expresso na Constituição. Contudo, ela é extremamente relativizada, fragilizada por conta dessas outras hipóteses trazidas pela emenda constitucional número 19. Mais adiante, em próximos vídeos, eu vou ter a oportunidade de me aprofundar um pouco mais, sobre essa temática. Mas para não deixar sem resposta a pergunta, aqui está posto algumas considerações a este respeito. Continuem mandando perguntas, continue assistindo os vídeos e está chegando a hora da nossa primeira avaliação. Então, atenção, para os próximos vídeos. Por enquanto, eu desejo que todos estejam bem, com saúde, Estamos aqui passando da semana da Páscoa, então desejar a todos que todos tenham vivido uma Páscoa fraterna, uma Páscoa em paz e com muita saúde. A todos,
Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Principalmente através dos monitores, mas fiquem à vontade também para me contatarem quando sentirem necessidade. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.